Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. E boa tarde para os professores que irão assistir a reprise, ok? Venho felicitar também, né, as professoras que estão presentes aqui, que são mães, porque domingo foi o Dia das Mães, né? Então, quero parabenizá-las, essas mulheres guerreiras aí, que trazem só coisas boas, né? Polares de vocês. Então, aí vai os meus parabéns aí para as professoras que também são mães, né? Gente, eu quero avisar a vocês que durante aí o nosso ATPC, nós vamos estar aqui na DE, na moderação, né? Então, vamos estar acompanhando vocês no chat, então vocês poderão interagir, né, conosco através do chat, tá? Nesse ATPC de manhã, que será ao vivo. Nós vamos também, ao longo do ATPC, disponibilizar o formulário de lista de presença de vocês, tá? Eu vou pedir licença a vocês e retirar a minha máscara. Por quê? Para ficar melhor para conversar com vocês. Eu estou sozinha aqui na sala, não tem ninguém junto comigo, então não tem necessidade de eu ficar com a máscara, mas vocês sabem que todos nós temos que nos cuidar muito, né? Então, o uso da máscara é essencial, se prevenir, né, o uso do álcool em gel é essencial, todos nós aí estamos cansados já de saber disso, né, gente? Então, vamos dar início aí ao nosso ATPC, tá? E esse ATPC vai ser um pouquinho diferente dos outros, porque nós vamos falar aí do Dia Nacional da Matemática, tá? Como todos sabem, dia 6 de maio foi o Dia Nacional da Matemática, e nós vamos estar aí contando um pouco dessa história, né? E falar também sobre o formulário que foi enviado com comunicado para vocês, onde vocês irão colocar um plano de aula, onde vocês vão colocar fotos dos projetos que vocês realizaram ao longo do mês de maio, tá? Por que que o nosso ATPC está sendo chamado o mês da matemática? Devido mesmo ao mês de maio, né, no dia 6 de ser o Dia Nacional da Matemática, nós vamos transformá-lo isso no mês. Então, aí, ao longo do mês, vocês, quanto professores, vão poder estar realizando projetos, né, sobre a matemática. Então, para isso, vamos iniciar aqui uma historinha, né, vamos contar o porquê desse dia, o surgimento, né, e qual a motivação maior em relação a isso, tá bom, gente? Lembrando a vocês que vocês poderão né, escrever aí no chat, interagir conosco o tempo todo através do chat, tá? O pessoal que vai fazer a reprise à tarde, eles vão conseguir interagir através dos comentários, ok? Vou aqui agora compartilhar a tela com vocês, tá bom? Compartilhar a tela aqui com vocês, o nosso PPT, e dar início aqui ao nosso ATPC, tá bom? Pronto. Vamos lá dar início, né? Como eu havia dito, o nosso ATPC é o mês da matemática, Malbataan. Essa é a nossa pauta, tá? Onde nós teremos a leitura de Leite, a indicação literária, objetivos, Malbataan e Júlio César, Malbataan e Júlio César de Mello e Souza, retratos de família, acervo de Malbataan, o Dia da Matemática, Lei de número 12.835, sugestões de atividades, agradecimentos e referências. Vocês vão observar que ao longo que vai passar o PPT, vão ter obras de Malbataan em cada página, tá, gente? É cada livro escrevido por ele. A nossa leitura de Leite, eu escolhi, obviamente, um livro de Malbataan e sobre o homem que calculava. As proezas matemáticas do calculista persa Benezir Samir, o homem que calculava, tornam-se lendárias em Bagdá, na Arábia, antiga dos califas, encontrando reis, poetas, sheiks e sábios,
Neste livro, Mauatan relata as incríveis aventuras deste homem singular e suas soluções para problemas aparentemente insolúveis. E vamos iniciar a nossa leitura de leite. Para essa leitura de leite, eu escolhi um trecho que fala dos camelos, tá? Então, eu vou estar lendo aqui para vocês. Onde é narrada a singular aventura dos 35 camelos, que deveria ser repartido por 3 árabes. Benezir Samir efetua uma divisão que parecia impossível, contentando plenamente os 3 querelantes. O lucro inesperado que obtivemos com a transação. Poucas horas havia que viajávamos sem interrupção. Quando nos ocorreu uma aventura digna de registro, na qual meu companheiro Berenice, com grande talento, pôs em prática suas habilidades de exímio algebrista. Encontramos perto de um antigo caravansá. Desculpa, gente, um antigo caravansará, meio abandonado. 3 homens que discutiam acalorosamente ao pé de um lote de camelos. Entre pragas e impropérios gritavam possessos e furiosos. Não pode ser, isso é um roubo, não aceito. O inteligente Berenice procurou informar-se do que se tratava. Somos irmãos, esclareceu o mais velho, e recebemos como herança esses 35 camelos, segundo a vontade expressa do meu pai, devendo receber a metade, o meu irmão Hamed Namir, uma terça parte, e o Ramir, o mais moço, deve tocar apenas a 9ª parte. Não sabemos, porém, como dividir essa forma, 35 camelos. A cada partilha proposta, segue-se a recusa dos outros 2, pois a metade de 35 é 17,5. Como fazer a partilha se a terça parte e a 9ª parte de 35 também não são exatas? É muito simples, atalhou o homem que calculava. Encarregado-me de fazer com justiça essa divisão, se permitem que eu junte os 35 camelos da herança, este belo animal, que em boa hora aqui nos trouxe. Neste ponto, procurei intervir na questão. Não posso consentir em semelhante loucura. Como poderíamos concluir a viagem se fizéssemos sem o camelo? Não te preocupes com o resultado, ó Bagdali. Replicou-se em voz baixa Berenice. Sei muito bem o que estou fazendo. Cede-me o teu camelo e verás no fim que a conclusão quero chegar. Tal foi o tom da segurança com que ele falou, que não tive dúvida em entregar-lhe o meu belo Jamal, que imediatamente foi reunido aos 35 ali presentes, para serem repartidos pelos 3 herdeiros. Vou, meus amigos, disse ele, dirigindo-se aos 3 irmãos, fazer a divisão justa e exata dos camelos que são agora, como veem, em número de 36. E voltando-se para o mais velho dos irmãos, assim falou: deverias receber, meu amigo, a metade de 35, isso é, meio. Receberás a metade de 36 e, portanto, 18. Nada tens a reclamar, pois é claro que saístes lucrando com esta divisão. E, dirigindo-se ao segundo herdeiro, continuou: e tu,
Hamed Namir, deverias receber um terço de 35, isso é 11 e pouco. Mas receber um terço de 36, isso é 12. Não poderás protestar, pois tu também saídes com convivível lucro na transação, desculpa. Com visível lucro na transação. E disse por fim ao mais moço: E tu, jovem Arim Namir, segundo a vontade do teu pai, deverás receber uma nona parte de 35, isso é, 3, e tanto. Mas vais receber uma nona parte de 36, isso é, 4. O teu lucro foi igualmente notável, só tens que agradecer-me pelo resultado. E concluiu com a maior segurança e serenidade. Pela vantajosa divisão feita entre os irmãos Namir, partilha em que todos os três sairiam lucrando. Couberam 18 camelos ao primeiro, 12 ao segundo e 4 ao terceiro, o que dá um resultado de 18 mais 12 mais 4 de 34 camelos. Dos 36 camelos sobraram, portanto, 2. Um pertence, como sabem, ao Bagdali, meu amigo e companheiro. Outro toca por direito a mim, por ter resolvido a contento de todos o complicado problema da herança. Sois inteligente, ó estrangeiro, ou mais velho dos 3 irmãos. Aceitamos a vossa partilha na certeza de que foi feita com justiça e equidade. E o astucioso Beramis, o homem que calculava, tomou logo posse mais belos jamales no grupo e disse-me, entregando-me pela rédea ao que me pertencia: poderas agora, meu amigo, continuar a viagem no teu camelo manso e seguro. Tenho outro especialmente para mim. E continuamos a nossa jornada para Bagdá. Essa foi a nossa leitura de leite. Se vocês quiserem comentar alguma coisa a respeito, podem comentar aí no chat, tá ok? Nós vamos estar aqui juntos moderando o chat, tá? Então, vocês possam fazer aí o comentário sobre a nossa leitura de leite. Para isso, eu vou dar 3 minutinhos para vocês estarem comentando aí sobre esses cálculos aí do homem que calculava, ok?
Ok, obrigado aí pelas considerações de vocês no chat. E vamos dar início aí à nossa TPC. Continuação, na verdade, né? Vamos dar continuidade à nossa TPC. A indicação literária. A indicação literária que eu tenho para vocês, que também são livros de Maupassant, né? Então, um deles é Os Melhores Contos, que é uma coletânea de dezenas de contos entre as melhores histórias de lendas do mundo árabe. Originalmente intitulado Seleções, trazendo um pouco de sabedoria, fantasia e aventura às 1001 Noite. Entre as 28 histórias aqui reunidas estão os 35 caminhos, um dos pontos altos do homem que calculava, e o tesouro de Bersa, a lenda do deserto. E o Amor de Beduíno, que também é uma obra de Maupassant, que também foi muito considerada. A obra conta algumas das mais belas histórias de amor e sabedoria da cultura oriental, misturando fantasia, aventura e reflexões de caráter moral. A narrativa importa o leitor a cenários mágicos do mundo árabe, onde se encontram sultões, sheiks, princesas, escravas, caravanas e beduínos. Essas são as nossas indicações literárias para vocês, tá? São livros de Maupassant. Acredito que vocês iriam gostar, tá? Dessas coletâneas. Esses 3 livros que aparecem aí, Os Melhores Contos, Amor de Beduíno, O Homem que Calculava, foram os livros mais bem vendidos de Maupassant. Não que os outros não sejam, mas esses aí são os livros mais famosos que ele tem, ok? Agora vamos para os nossos objetivos. A gente, não esqueçam, tá, de estar aí falando conosco pelo chat. O objetivo da TPC de hoje é divulgar o Dia Nacional da Matemática, estar divulgando, né, essa data, a importância, fazendo com que os alunos entendam, né, a diversificidade da matemática, que, assim, muitos alunos acham aí, né, matemática é muito difícil, muito isso, muito aquilo, porém, ela pode ser divertida. Então, a nossa intenção com esse TPC é mostrar esse lado aí, tá? Conhecer a história de Maupassant, que é conhecer um pouquinho da vida dessa pessoa. Na verdade, Maupassant é um pseudônimo, né? Vocês vão ver aí ao longo, e acredito também que a maioria dos professores já conheçam. Conhecer a produção literária de Maupassant na área de matemática, entender a importância de Maupassant para a matemática e sugerir atividades propostas para o mês da matemática. Então, esse é o nosso objetivo com a TPC de hoje, tá? Para estar ajudando e auxiliando vocês aí na longa, né, jornadinha aí desse mês de maio com os projetos que serão realizados, ok? Então, vamos lá. Júlio César de Mello e Souza nasceu no Rio de Janeiro, no dia 6 de maio de 1895, 1895, casou-se com Nair Marques da Costa, com quem teve 3 filhos, faleceu em Recife no dia 18 de junho de 1974, aos 79 anos. Então, nós vamos aí estar falando um pouquinho da vida de Júlio César de Mello e Souza. Como eu já havia dito, ele nasceu no Rio de Janeiro, né? Passou sua infância na cidade de Queluz, às margens do rio Parnaíba, junto à divisa do estado do Rio de Janeiro. Então, ele morou lá em Queluz, né? Na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro, né? Na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro, nas margens do rio Parnaíba. Teve 8 irmãos. Ele cursou o ensino fundamental e ensino médio no Colégio Militar Pedro II, no Rio de Janeiro. Ele se formou professor pela Escola Normal e depois ele se formou engenheiro na Escola Nacional de Engenharia.
Lecionou em diversos estabelecimentos de ensino, como no Colégio Melo e Souza. Esse Colégio Melo e Souza, mais para frente eu vou estar citando de novo, foi formado, criado, né, pelos pais de Júlio. Então, ele também trabalhou nesse colégio, tá? E no Colégio Pedro II, que é onde ele estudou, ele também foi professor lá. Ele casou-se com Nair Marques da Costa, ele teve 3 filhos e criou a mistificação literária que chamou-se de Malbatã, através do qual ele publicou inúmeras obras, e entre as quais o celebre, né, O Homem que Calculava, e assinado por Malbatã, né? O professor Melo e Souza, ele escreveu diversos livros didáticos voltados para a matemática, e ele foi o principal precursor de uma nova forma de ensinar a matemática. E também o mais destacado popularizador da disciplina. Durante muitos anos, ninguém imaginava que o professor, né, Júlio César de Mello e Souza, chamado de professor Melo, era o Malbatã. E assim, Malbatã, na concepção dele, ele era um autor arábico, da Arábia. Então, assim, ele criou um personagem, né, o Júlio César criou um personagem, e em cima desse personagem foi que ele começou a construir os seus livros e formar as suas ideias em relação à matemática, para fazer com que se tornasse mais divertido isso, tá? E esse aí, ó, como vocês estão vendo aí na foto, é o Júlio César, e nós temos aí uma obra também de Malbatã, né, colocada aí no rodapé do PPT. Aí, aqui nós temos Malbatã e Júlio César de Mello e Souza, né? Aí eu pergunto para vocês, Malbatã e Júlio César de Souza foram a mesma pessoa? E aí, gente, eles foram a mesma pessoa? Sim ou não? Sim, eles foram a mesma pessoa. Agora eu vou contar para vocês a historinha de como apareceu Malbatã, da onde surgiu, né, o Malbatã. Então, assim, ó, nascimento de Malbatã. Essa experiência fez com que Júlio César, apaixonado pela cultura árabe, criasse um pseudônimo, Malbatã, para dar credibilidade a esse personagem. O autor chegou a escrever uma pequena biografia. Então, para que o Malbatã tivesse credibilidade com as histórias todas que Júlio contava, ele criou uma biografia para Malbatã. Então, assim, Malbatã é Júlio César, porém, Malbatã tem uma própria biografia criada também por Júlio César. E nessa biografia, Malbatã se chamava Ali Lezir Is Eddin Ibn Salim Hank. Malbatã nasceu na aldeia de Musalite em 1885. Recebeu uma herança de seu pai, foi prefeito de El Medina, estudou em Istambul e no Cairo, e faleceu em uma batalha em 1921. Teria sido uma mistificação literária do escritor e professor Júlio César de Mello e Souza. Então, ele criou uma biografia de Malbatã para dar mais credibilidade ao autor, né? Então, assim, como ele assinava as obras dele como Malbatã, então ele criou uma biografia de Malbatã, contendo nascimento e falecimento. O Malbatã nasceu em 1885 e faleceu em 1921, depois de uma batalha, né, que o
o Ali Lesdin participou dessa batalha. Então, a trajetória bibliográfica é do mais célebre escritor e contos arábicos do professor de matemática do Brasil, e assim como a biografia da misteriosa criação do seu personagem. Então, como ele criou esse personagem, então, é assim, foi aonde ele encontrou um impulso para colocar as obras dele em vista, tá? Para fazer com que as obras dele tivessem uma percussão maior. O primeiro livro, e de muitos outros, né, porque ele teve 120 livros escritos e editados e, e estão aí para ser lidos. O primeiro livro escrito por ele foi em 1925. O professor Melo e Souza, que é casado com a Nair, né, Nair Marques da Costa, que foi uma ex-aluna dele, da época na escola, né, do Instituto de Educação. Ela foi uma ex-aluna do Instituto de Educação e ele se casou com essa ex-aluna. Eles tiveram 3 filhos, como eu já havia dito para vocês, Rubens Sérgio, Sônia Maria e Ivan Gil. Esses são os 3 filhos que eles tiveram. E a partir aí desse casamento dele, com a inauguração da Viagem Mágica, do romance dele e as Maravilhas, o professor Melo Souza trouxe para o jornal os livros das suas extraordinárias invenções. Então, a mistificação literária que ele criou sobre Malbataan, e nesse ano de 1925, o professor Júlio César viu editado o primeiro livro dele, que foi o Contos de Malbataan. Só que o Contos de Malbataan, ele ainda assinou como Júlio César de Melo e Souza, mas já foi o primeiro livro dele a ser iniciado aí, né, a ser colocado nas publicações como obra dele. Mas, assim, os Contos de Malbataan usava o pseudônimo de Malbataan, porém foi assinado por Júlio César ainda, tá? Então, na primeira edição dessa obra, ele assinou como o Júlio César, né? Mas tendo Malbataan como personagem. Na segunda edição, no entanto, o próprio Malbataan era o autor, que a segunda edição foi em 1927. Então, em 1927, ele começou a escrever um outro livro. Na verdade, ele lançou, né, um novo livro, que foi o Céu de Alá. Céu de Alá, ele já lançou com a assinatura Malbataan. Aí ele já não assina mais como Júlio César. Então, a partir de Céu do Alá, que foi a segunda edição de livro dele, ele já começa a assinar como o pseudônimo de Malbataan. Também assinado pelo autor árabe e premiado pela Academia Brasileira de Letras. Então, assim, o Céu de Alá, para Júlio César, ele trouxe uma premiação na Academia Brasileira de Letras. Então, ele já teve uma premiação em cima dessa edição desse livro, assinado como Malbataan. Então, vocês podem ver aí que tem 2 imagens aí, ó, o Contos de Malbataan, que é um dos livros, e o outro livro, O Céu de Alá. Nos Contos de Malbataan, como eu já havia dito, ele assinou como Júlio César de Melo e Souza, e no Céu de Alá, ele já começa a assinar com o pseudônimo de Malbataan. E ainda na década de 20, no ano de 1929, conseguiu publicar os livros Amor de Baduíno e As Lendas do Deserto. Ele conseguiu publicar esses 2 livros em 1929. Em 1931, ele já publicou um novo livro, que foi A Mil Histórias Sem Fim, que inaugurou um novo elenco de títulos que vieram a ser editados. E foram mais de 100 livros editados, né, pelo Júlio César, mas utilizando o nome de Malbataan. Então, assim, Malbataan, se a gente pensar, ele existiu? Ele existiu.
ele era o próprio Júlio César. Porém, nós temos aí duas biografias. Biografia de Júlio César, com o nascimento e falecimento de Júlio César, e a biografia criada por Júlio César para Maubataan, né? Na biografia criada por Júlio César, Maubataan veio antes de Júlio César, porque na biografia criada por Júlio César, Maubataan nasceu em 1885. E o Júlio César, ele nasceu em 1895. Então, aí no caso, Maupassant teria 10 anos quando Júlio César nasceu, né? Então, foi essa mistificação literária que Júlio César criou para Maupassant que fez com que as edições dos livros dele tivessem bastante sucesso. Júlio César de Mello, que era um professor e seu intelector, nas suas histórias e legados também, ele teve as mistificações literárias, né, no caso. Ele, além de ser professor, além de ser intelector, além de ser escritor, que ele escrevia, embora não assinasse com o próprio nome, e sim com pseudônimo, ele escrevia muito, e ele gostava muito de ensinar matemática. Ele gostava muito de trabalhar com a matemática de uma forma divertida. Ele gostava de divertir com a matemática, né? Então, assim, com isso, ele fez com que ele fez a transformação na disciplina, né, da decoreba, de ficar ali decorando, né, a matéria. Ele começou a colocar a matemática de formas curiosas e divertidas, para que os alunos dele, os estudantes dele, aprendessem de outras formas e não ficasse ali, ó, só na decoração. Vou decorar, eu preciso decorar essa fórmula, eu preciso decorar isso daqui, eu preciso decorar aquilo ali, porque a gente faz muito isso, né, com a álgebra. A parte quando envolve as letras, a gente fica ali, ó, martelando para decorar tudo aquilo, tenho que decorar isso, tenho que decorar aquilo. Então, ele procurava fazer a matemática de uma forma tão mais suave para conseguir se tornar divertida e que o aluno na época, né, que ele lecionava, ele se não sentisse naquela pressão, nossa, essa matéria é muito difícil, essa matéria é muito complicada, essa matéria eu não entendo. Então, ele queria sempre trabalhar a matemática com leveza, com diversão. E o próprio livro dele, O Homem que Calculava, faz isso, né? Cita vários contos lá dentro do livro do Homem que Calculava, várias formas diversificadas para se resolver cálculos, né? E aí é o seu exemplar de livro mais espetacular que ele já teve, né? E assim, isso o Malvatan faria uma obra assim, dessa forma. Ele, como que eu posso dizer? Além de usar a matemática de uma forma mais divertida, ele amava muito o trabalho que ele fazia, ele gostava muito da matemática. Então, assim, ele procurava formas e maneiras para que os alunos chegassem ao entendimento da matemática, para que ele entendesse realmente todo o processo, para que ele não precisasse passar somente por aquela decorar. Ah, eu preciso decorar. Mas não, eu preciso entender. Então, ele fazia por meio de que o aluno entendesse o porquê das coisas, o porquê daqueles cálculos, que nem ele fez lá no na leitura que eu fiz com vocês. Desculpa, gente. Na leitura de leite que eu fiz com vocês. Lá ele mostra, ele demonstra, né, na leitura, como fazer, brincar lá com os métodos para você chegar num objetivo, né? Então, ele mostra muito isso. E aí, esse aí é o nosso Júlio César, voltado já como Malbataan, né? O nosso precursor aí, o pseudônimo Malbataan. Família, tá? Vamos aí saber um pouquinho da história da família de Júlio César, tá? Os pais de Júlio César.
João de Deus Melo Souza, que nasceu em 8/3/1863 e veio a falecer em 9/3/1911. E a mãe, a senhora Carolina Carlos de Toledo, nascida em 4/11/1866 e faleceu 1º de junho de 1925. Conhecida como Dona Sinhá. João de Deus nasceu no Rio de Janeiro, mas resolveu fundar, na cidade de Queluz, um pequeno colégio interno para os filhos de fazendeiros. Carolina chegou em Queluz, vinda de Serra Negra, ao norte do estado de São Paulo, com cerca de 17 anos, para assumir a regência da escola, a escola, né, primária, da escola primária da cidade. João de Deus e Carolina se conheceram e casaram-se. Aí, logo em seguida, após eles se casarem, né, vivendo ainda na cidade de Queluz, as coisas foram ficando um pouco mais difícil, né, porque teve a queda de café, e aí os fazendeiros que, né, tinham as fazendas de café começaram a ter prejuízo com a queda do valor, e aí eles começaram a ter problemas financeiros também, né. O casal, eles tiveram 3 filhos, né, em Queluz. Aí eles se mudaram para o Rio de Janeiro, onde nasceu, né, o Júlio César. João de Deus, o pai de Júlio, conseguiu um emprego no Ministério da Justiça, quando ele se mudou, né, com essa queda do café, e eles se mudaram para o Rio de Janeiro mesmo, teve um emprego no Ministério da Justiça. E, no entanto, as dificuldades encontradas na capital foram maiores do que a que eles tinham em Queluz. E aí decidiram retornar para Queluz. Retornando para Queluz, Carolina retornou a dar aula, né? Voltou a atuar como professora, retornou a dar aula no colégio novamente, né? E aí nasceu Júlio César, que é o nosso Malbatã. Júlio César teve 4 irmãos mais velhos e 4 irmãos mais novos. Os mais velhos eram Maria Antonieta, Laura, João Batista, Julieta. E os mais novos eram Nelson, Rubens, José Carlos, Olga, né? Eram os irmãos mais velhos. Que aí vocês vão poder ver aqui nos retratos de família, onde fala, ó, aqui nós temos Nelson, Júlio, Olga, João Batista, José Carlos, irmãos de Malbatã. Na verdade, de Júlio César, irmãos de Júlio César, né? Aqui nos retratos de família vocês conseguem ver isso. A Dona Sinhá, ela tornara-se uma excelente professora. E com isso, ela era conhecida na cidade do Rio de Janeiro, entendeu? Como Melo e Souza. Em 1908, com apenas 12 anos, Júlio César, ele já começara a escrever. Ele teve as primeiras obras literárias. Uma delas era a Revista R, e nela ele exercia a função de diretor, redator e ilustrador, que ele escrevia nessa revista, tá? Aí mais relatos sobre a família de Júlio César. Aqui mostra foto também do Júlio César com a esposa, que é a Anaí, né, com familiares, mostra Júlio César com amigos em casa. A foto aqui, essas fotos, gente, elas também constam nos acervos, tá, de Júlio César. Então, aqui, ó, tem os irmãos professores de Júlio César, que é o João Batista, a Olga, a Julieta, né, o José Carlos, além de Júlio César ser professor, os outros irmãos, né, 6 outros irmãos dele também eram. E eles eram em 9 irmãos, somente 2 não faziam parte aí do magistério, não eram professores, ok? Vamos continuar. Aqui é o acervo de Malbatã, tá? Acervo de Malbatã.
é administrado pelo Centro de Memória da Educação da Faculdade e Educação de Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, desde 2010, aberto para pesquisas acadêmicas e consultas públicas. Reúne milhares de documentos pessoais do escritor, como fotografia, diplomas, cadernos de viagem, recortes de jornais, obras e manuscritos. Aqui nós temos aqui, ó, a Academia de Letras, que é uma das premiações que ele teve por conta dos livros, tá? Então, aqui nós temos esse certificado aqui, ó, da Academia de Letras, né? E mais livros de Maubatã aí, mostrando para vocês. Nesse acervo de Maubatã, doado pela família do escritor em 18 de janeiro de 2010, ele é composto de importantes conjuntos documental para a pesquisa das áreas de educação, história, literatura, pedagogia, ensino de matemática e a cultura árabe, composto de 215 caixas-arquivos com documentos datados de 1907 a 1974, apresenta as espécies tipológicas e formas documentais, a saber, arte final, bilhete, carta, cartão de visita, cartão postal, circular, conferências, convites, diplomas, folhetos, ofícios, oração, programa, prospectos, requerimentos, telegramas, desenhos, fotografia, quadro, matérias jornalísticas, artigo, coluna, entrevistas e notícias, poema, conto, livro impresso ou manuscrito, revista e objeto. Todo esse arquivo foi entregue pela família de Maubatã. E no Centro de Memória da Educação, que é o CME, está aberto para as pesquisas nos dias úteis e em horário comercial. E assim, a vida do Júlio César, ela inspira reflexões, ela inspira situações para a educação. Então, assim, são reflexões a serem feitas por educadores. No poder público e a população geral, tais como a grande importância da matemática, né? As frustrações provocadas pela matemática, as responsabilidades de educadores com a matemática, a possibilidade de ensinos diferenciados, né, com a matemática, tudo isso fez parte na vida de Júlio César. Ele, ao tempo todo, ele procurava encontrar formas e maneiras melhores de se levar a matemática até os estudantes, de pôr a matemática em visão divertida para os alunos. Né? Então, ele tinha essa forma de pensar e agir, né? E nesse acervo dele contém todas essas documentações de Júlio César, né? Então, assim, a vida de Júlio César inspira algumas reflexões a serem feitas por educadores, poder público e a população em geral, tais como a grande importância que a matemática possui para o povo brasileiro. Foram os representantes do povo que resolveram homenagear, por meio de criação dessa data, não só um grande educador, um escritor e matemático, mas todos os indivíduos envolvidos na matemática, na educação, no ensino. A frustração provocada pela matemática aos estudantes. A matemática, no tempo em que Maubatã viveu e até hoje, a disciplina considerada mais difícil, com menor aproveitamento e responsáveis por grande os responsáveis. E ela né, responsável por grande parte da evasão escolar. Eu não concordo muito com essa fala, mas aí sou eu, tá, gente? Mas isso são estudos aí de N pessoas que estavam fazendo levantamento sobre a vida de Júlio César. Então, aqui, o que eles pensavam aqui? Das frustrações que a matemática causa em alguns estudantes. Tem estudantes que têm uma certa dificuldade na matemática? Sim, vários dos nossos alunos têm essas dificuldades, mas eu não acredito que seja devido à matemática que a gente tem esse número grande de evasão, não. Porque, assim, ó, que nem nesse tempo que nós estamos vivendo agora dessa pandemia, e com essa evasão acontecida,
tem que ter motivos. E esses motivos são vários, são muitos, né? Não é somente devido à matemática, não. Nós temos alunos com defasagem, nós temos alunos com falta de estudo, nós temos alunos que não têm ânimo, ainda mais agora com essa pandemia que nós estamos vivendo, até para nós, em muitos pontos, está difícil, né, no nosso trabalho. Porém, nós temos lutado, nós temos procurado meios e formas e maneiras diferentes, diversificadas, para levar o conhecimento até os nossos alunos, para levar o aprendizado até eles. Então, assim, Júlio César também pensava assim, dessa forma. Ele procurava meios, maneiras diferentes e divertidas para fazer com que o aluno se interessasse pela matemática. Então, muitas das vezes, o aluno se tornava assim meio, né? Não quero, não vou, mas quando você apresenta uma proposta diferente, uma atividade diferente, um meio diferente, aonde ele se anime, ele aprende. Então, tudo que a gente consegue fazer diferente e se torna mais divertido para o aluno, chama mais atenção para ele. Então, era isso que o Júlio gostava de passar para os alunos, era isso que ele gostava de apresentar. E era assim nos seus livros, né? Voltado a isso. Aqui, nós temos duas cartas, gente, do acervo de Malbatã. Uma carta escrita pelo ex-presidente Juscelino Kubitschek, e uma carta escrita por Monteiro Lobato, tá? Na carta aqui, ó, de Juscelino Kubitschek, no Rio de Janeiro, 21 de junho de 1974. Minha ilustre senhora, Dona Nadir Melo e Souza, a minha ausência no Rio impediu-me de pessoalmente comparecer com minha senhora ao enterramento do seu querido amigo Malbatã, a quem sempre quis pelas suas qualidades humanas e quem sempre admirei pela inteligência e pela cultura. Homem excepcionalmente bom, cultivando a jovialidade como norma e ação de vida. Creio-me que ao pesar da nação, de seus amigos, de quantos o conheceram, eu junto os meus. Na minha campanha presidencial, tive nele um amigo certo e dedicado. Receba, pois, toda a sincera expressão do meu pesar. Minha visita muito afetuosa. Juscelino Kubitschek. Essa carta Juscelino escreveu após o falecimento de Júlio César, que ele não pôde comparecer, né, no velório e no sepultamento, então ele enviou a carta. E aqui nós temos uma de Monteiro Lobato para Malbatã. São Paulo, 14 de 1939. Malbatã, o homem que calculava, já me encantou 2 vezes e ocupa lugar de honra entre os livros que conservo. Falta nele um problema, o cálculo da soma do engenho necessária para a transformação do deserto da abstração matemática tão repousante oásis. Só Malbatã faria obras assim, encarnação que ele é da sabedoria oriental, obra alta das mais altas, e só necessitada de um país que devidamente a admire, obra que ficará a salvo nas vassouradas do tempo, como a melhor expressão do binômio ciências-imaginação, que Alá nunca cesse de chover sobre Malbatã, a luz que reserva para os eleitos. Mas é só para vocês verem, né, que assim, ele foi uma pessoa muito benquista, ele foi uma pessoa muito bem realizada, vamos dizer assim, e o nome dele foi bem
levado ao alto, né? Então, assim, por muito se ouviu falar dele. Vamos pro próximo. Gente, vocês querem fazer alguma consideração, falar alguma coisa? Comenta aí no chat, tá? Vocês sabem que vocês podem indagar tudo o que vocês quiserem aí no chat. Nós vamos estar aqui na moderação acompanhando, então vocês podem estar falando. Eu já vou pedindo desculpa para vocês, né? Eu estou um pouco nervosa em estar falando nesse tema, mas vamos em frente, vamos continuar. Agora nós vamos entrar na parte aí que nos cabe, né? Que é o Dia da Matemática. Vamos estar falando um pouco dessa lei, o porquê desse dia ter sido dado, né? O porquê de ter esse Dia da Matemática, que, na verdade, nós vamos transformar no mês da matemática, né? Se vocês observaram lá no formulário que foi enviado pela diretoria de ensino, nós falamos lá no mês da matemática, aonde nós colocamos uma proposta de realização de atividades, projetos diferenciados aí com os estudantes, né? O Dia da Matemática é uma data há tempos comemorada, informalmente pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática, que é a SBN. Essa comemoração, ela é feita a cada dia 6 de maio, como já havia dito, né? Com uma homenagem ao matemático, escritor, educador brasileiro Júlio César de Melo e Souza, vulgo Malbatã, mais conhecido, na verdade, né, como Malbatã. E isso deu a origem ao Dia da Matemática, tá? A nível nacional, a nível nacional, então, a deputada Raquel Teixeira foi a responsável por apresentar o projeto de lei. A Raquel Teixeira, ela apresentou um projeto de lei em relação ao Dia da Matemática, já pensando na homenagem a Júlio César de Melo e Souza. Tá? Então, foi através da deputada Raquel que foi sancionado aí o projeto de lei em 5 de maio de 2004. Em 5 de maio de 2004, ela apresentou o projeto de lei, né, para ser votado, para poder passar pela Câmara dos Deputados, né, para instituir o Dia Nacional da Matemática. O objetivo era que o Ministério da Educação e Cultura incentivasse atividades culturais e educativas nessa data. A proposta de Raquel determinava um momento para refletir a educação matemática, incentivos aos professores e estudantes a cultivar a cultura e o saber sobre a matemática. Só que só em 26 de junho de 2013, olha só, em 2004, a Raquel fez o projeto de lei para instituir o Dia da Matemática. Porém, só 26 de junho de 2013, a presidenta Dilma Rousseff, né, sancionou essa lei. E aí foi sancionada a lei de número 12.835, que institui oficialmente o Dia Nacional da Matemática, que deve ser comemorado atualmente em torno de todo o território brasileiro, né? Então, todo o território nacional, né, no dia 6 de maio, é comemorado o Dia Nacional da Matemática. Vamos dar sequência. Gente, vocês têm alguma coisa aí para comentar aí no chat, para falar sobre o Dia da Matemática? Então, assim, esse dia ele foi, né, intitulado para uma homenagem, sim, a Júlio César, porém, para se ter uma forma diferente de pensar e refletir de formas diferentes na educação da matemática. Então, ele não foi só para comemorar uma comemoração qualquer, não. Além da comemoração, no Dia da Matemática, nós conseguimos refletir, pensar, né, mas no que a gente pode fazer de diferente,
O que a gente pode trabalhar de forma diferente para que a matemática se torne mais divertida, se torne mais representativa para os nossos alunos, que faça com que eles pensem mais, que eles gostem mais, né, da disciplina também. Essa é a lei, tá? Lei 12.835, de junho de 2013, Presidenta da República, da Casa Civil, né? Sob chefia para assuntos jurídicos, a Lei 12.835, de 6 de junho de 2013, institui o Dia Nacional da Matemática. Presidente da República, faço sobre o Congresso Nacional, decreta e eu sancino a seguinte lei. Artigo 1. Fica instituído o Dia Nacional da Matemática, a ser comemorado anualmente em todo o território nacional, no dia 6 de maio, data do nascimento do matemático educador Imão Bataã. Artigo 2. O Poder Executivo incentivará a promoção de atividades educativas e culturais alusivas à referência data, a referida data. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 26 de junho de 2013, 192 da Independência e 125 da República, Dilma Rousseff. Então, essa foi a lei que a presidenta sancionou, né, para o Dia Internacional, Dia Nacional da Matemática. E com tudo isso, né, e com o comentário de onde vocês podem tirar ideias para estar desenvolvendo aí no mês de maio com os estudantes, tá bom? São só sugestões, não é uma obrigatoriedade. Isso são sugestões que estão vindo, que eu estou propondo, né, que eu estou trazendo para vocês, para que vocês possam desenvolver. Mas vocês têm a total liberdade de desenvolver da forma melhor possível, né, nesse mês da matemática, o trabalho que vocês querem fazer com os estudantes, ok? Então, a primeira sugestão é a exposição. Uma exposição é a exibição pública de objetos organizados e dispostos com o objetivo de comunicar um conceito ou uma interpretação da realidade. Aí vocês vão falar, mas como a gente vai conseguir fazer uma exposição no tempo que nós estamos, não podemos ter aglomeração. Concordo com vocês, não podemos ter aglomerações. Porém, dá para a gente tentar adequar de uma forma híbrida essa exposição? Sim, nós podemos também realizar de uma forma híbrida, tá? No Brasil, algumas instituições de ensino denominam esse tipo de exposição de feira. A Feira da Matemática é uma exposição de trabalho envolvendo matemática, produzidos por estudantes da escola. Ela visa motivar os educandos na busca dos novos conhecimentos, desmistificando a matemática, produzindo conceitos, integrando as diversas séries do ensino e desenvolvendo o pensamento científico. Nas feiras de matemática, o aluno, produtor, expositor, torna-se sujeito da sua aprendizagem, mostrando ao público sua pesquisa. Bayer, 2004. Então, assim, com essa situação da exposição, da feira, o aluno ele se torna protagonista da sua aprendizagem. Ele se torna o detentor da sua aprendizagem. Ele começa a desenvolver situações e aprendizagens diversificadas, diferentes. Então, ele começa a correr atrás da própria aprendizagem. Então, ele acaba se tornando um protagonista, tá? Com esse tipo de atividade. A organização de uma feira pode ser dividida em duas etapas. Ela tem a produção dos trabalhos e a exposição. A etapa da produção de trabalhos pode ser organizada por turmas ou grupos. Ah, mas como vamos fazer isso? Nós estamos numa pandemia, nós estamos no ensino híbrido. Sim, conseguimos, porque o aluno ele pode se reunir com os coleguinhas via WhatsApp, via Meet, né? Nós não estamos acontecendo aqui o nosso ATPC via
o YouTube? Estamos, não estamos? Estamos em grupos, porque não estou eu aqui sozinha, estou eu aqui e todos vocês que estão aí participando. De uma certa forma, nós estamos interagindo. Então, o aluno também consegue, o estudante também vai conseguir desenvolver dessa forma, né? Entretanto, é importante que o professor também dê abertura para que os estudantes sugiram novos temas, desde que eles tenham relações claras com a matemática. A partir do tema escolhido, os alunos fazem uma pesquisa com a ajuda do professor orientador, que poderá fornecer referências, bem como produzem resumos para ser apresentados. Após a aprovação do orientador, que é o professor, os alunos vão confeccionar esses materiais, né, por maneiras de manipulativas, por cartazes, por painéis, por murais, outras formas que o aluno possa entender que ele pode estar mostrando e demonstrando esse trabalho que ele está fazendo todo, né, relacionado com a matemática, e dessa forma fazer a apresentação do que ele pesquisou. A exposição, né, que já vem na segunda parte, que é da exposição, deve ser organizada para ser aberta, né, a uma determinada data ou um período. Então, o professor determina qual vai ser a data dessa exposição e eles vão expor esses trabalhos para os colegas, né, para os amigos. Então, é importante essa parte de expor, né? Então, você precisa organizar, né? O professor pode também formar uma comissão de alunos para estar fazendo essas exposições. E alguns temas que o professor poderia sugerir para o aluno, para ter nessa exposição, né, é falar do dia da matemática, falar sobre geometria, falar sobre a história da álgebra, falar sobre a história da matemática, história das medidas, por que surgiu as medidas, a história da matemática e a arte junto, a história da matemática e a música junto. Então, são temas que o professor pode sugerir para os alunos também, tá? Pode ser sugerido para que ele faça ou desenvolva um trabalho, né, em cima dessa exposição. Então, são temas bem considerados e legais para estar fazendo com que o aluno faça, interaja e busque também, né? A próxima sugestão, gincana cultural. Uma gincana deve ser organizada em torno de um único tema. Pode-se escolher um tema e uma música tema da gincana. Para organizar uma gincana, é importante eleger uma comissão de organização e execução e uma comissão julgadora. Então, nós temos que ter uma comissão organizadora, né, que vai executar essa gincana, e uma comissão que vai julgar ela. A comissão julgadora é construída por elementos da comunidade escolar, escolhido pela comissão organizadora da execução. E o nome dos jurados devem ser apresentado na abertura da gincana. Para o sucesso de uma gincana, é importante, na medida do possível, envolver a equipe pedagógica da escola e os pais na organização da gincana e nas atividades. Aí, novamente, vocês vão me dizer, mas como? Nós estamos em ensino híbrido, nós não temos todos os alunos dentro da escola. Concordo com vocês. Nós estamos num tempo complicado, difícil, mas que eu acredito que também seja possível, né, de se realizar via Meet, via Teams, né? Eu acredito que seja possível, tá? Não, gente, não estou pedindo para que vocês façam isso, é sugestão, tá? E como eu sei que vocês aí, professores bem capazes, vocês consigam até ir mais além do que eu possa imaginar. Então, são só sugestões, gente, por favor, tá? Aí vem as atividades de oficinas pedagógicas aí, né? Voltadas na matemática. Então, oficinas são ambientes destinados ao desenvolvimento das aptidões e habilidades, mediante atividades laborativas orientadas por professores capacitados e em que estão
em que estão disponíveis diferentes tipos de equipamentos e materiais para o ensino ou a aprendizagem do aluno. Então, aí, ó, como sugestão também, eu deixo várias citações aí para vocês, ó. Jogos e Educação Matemática, aí tem um site, tá, onde vocês possam estar pesquisando isso aí, para estar demonstrando para os alunos. Então, os jogos, assim como outros recursos, são importantes no trabalho com a matemática. No entanto, é importante destacar alguns pontos relacionados às perspectivas metodológicas, sobre os quais é preciso refletir ao optar pelo uso desse material em sala de aula. Então, sim, para fazer os jogos, né, e educação da matemática, você precisa ter alguns critérios, tá? E aí eu deixo o link aí para vocês, né? Depois eu vou disponibilizar lá também no grupo de PCs o material. E aí os professores que tiverem interessado pode estar pedindo lá o PPT aos coordenadores e estar vendo aí todos esses links, né? E aí, nos jogos matemática, ó, qualquer recurso deve servir para que o aluno aprofunde e amplie os significados da noção matemática. Os jogos só são úteis se provocarem em quem os utiliza processo de reflexão sobre as noções matemáticas e que se quer desenvolver a partir do seu uso. É importante que o jogo selecionado seja adequado aos objetivos que você traçou para o seu trabalho com a matemática. É fundamental que os estudantes possam discutir as ideias que vão tendo e as descobertas que vão fazendo enquanto jogam. Ao planejar as ações envolvendo jogos para a sua turma, pense com antecedência em questões a serem propostas enquanto os estudantes jogam. É preciso prever um tempo para que, ao final do trabalho proposto, os alunos discutam e reflitam suas conclusões dessas descobertas. O mesmo jogo deverá ser usado em momentos diferentes para desenvolver novas ideias, aprofundar aquelas que já percebidas pelos alunos, ou mesmo para rever noções que não ficaram muito claras na primeira exploração. Então, assim, jogos dentro da matemática são interessantes e importantes, e faz com que o aluno instigue aí a sua aprendizagem, porque ele está jogando, se divertindo e consegue trabalhar a matemática. Então, é bem interessante. Volto a dizer, são somente sugestões, tá? De atividades. Aí nós temos oficinas matemáticas, né? Com gêneros contextuais. Nesse espaço estão dispostos sugestões de recursos que podem ser usados na organização e na realização das oficinas matemáticas, e literatura ou de matemática e história em quadrinhos. Então, com essa oficina da matemática aí, de gêneros contextuais, a gente pode criar histórias em quadrinhos com a matemática. Júlio César, ele não criou vários livros, foram 51 livros voltados com a matemática, tendo de formas divertidas de trabalhar a matemática. Então, quem sabe, né, trabalhar uma oficina matemática com os alunos seja interessante, a gente consiga fazer com que eles criem situações, histórias voltadas junto com a matemática, né. Aí nós temos também as oficinas de pipas, que também é interessante, porque você consegue aprender geometria em cima dessas oficinas de pipa, porque se você não cortar as varetas iguaizinhas, as medidas corretas, se você não colocar a vareta na angulação certa, no ângulo correto, a pipa não vai subir, ou a pipa vai pender mais para um lado. Então, assim, você consegue trabalhar geometria dentro de uma oficina de pipas. Você consegue fazer com que o aluno esteja ali, criando, fazendo a sua pipa, né? Mas aprendendo geometria, aprendendo as formas geométricas, aprendendo ângulos, aprendendo sobre retas, sobre vértices, sobre bissetriz, dentro de uma oficina de pipas. Então, você consegue fazer com que o aluno aprenda também. E seria um desenvolvimento legal também, né? Se possível, de estar fazendo. A oficina do Tangram, a maioria, eu acredito que todos os professores conheçam,
Eu acredito que todos já tenham até trabalhado com o Tangram dentro das unidades escolares. É um jogo muito legal de estar se fazendo, né? Tangram é um jogo do tipo quebra-cabeça. Para montar uma figura com peças do Tangram, é necessário sugerir as seguintes regras. Todas as peças do Tangram devem ser utilizadas. Para as peças não podem ficar sobrando, né? Elas têm que se encaixar perfeitamente. E eles conseguem criar figuras, imagens de formas diferentes usando o Tangram. Então, usando o Tangram, você consegue fazer com que o aluno crie um gato, um pássaro, uma casa. Ele vai formar figuras geométricas a partir de outras figuras, e ele também aprende ali, aprende sobre triângulos, quadrados, retângulos, formas geométricas, né? Então, é uma forma do aluno estar aprendendo. Então, é uma oficina legal de estar se trabalhando também, né, de Tangram. A oficina de matemática e música é um espaço, né, diversificado aí de disposições, de sugestões de recurso para o aluno, né, com a organização, assim, realizando a matemática através da música. Ah, mas compondo uma música com matemática... Não, as próprias notas musicais são fracionadas. Você tem frações nas notas musicais. Cada dó, lá, ré, o si tem frações. Você consegue aprender ali com isso também, voltado na matemática. Então, eu acredito que são ideias, tá, gente? São sugestões que possam ser aplicadas. E aí, cada professor tem a sua, vamos dizer, a sua habilidade com alguma situação para plantar. Então, o que nós pensamos ao longo desse ATPC de hoje é trazer um pouco da história do Júlio César, mostrar para vocês como o Júlio César, ele trabalhava em si na matemática, ele buscava formas diferentes e divertidas para a matemática acontecer, já nos livros dele fala muito disso, né? Mostrar para os nossos estudantes que a matemática não é um bicho de sete cabeças, que a matemática não é a disciplina mais difícil, que a matemática ela não é a causadora da evasão de aluno, não é. Ela é, nós conseguimos aprender matemática com várias formas diferentes. A matemática, ela está em tudo. Então, nossos estudantes, eles têm que enxergar isso, que a matemática está em tudo. Um simples empinar pipa, que eles gostam muito, tem a matemática. Um simples jogo de futebol, que eles gostam muito de jogar futebol, ele tem matemática, né? Ele é pura matemática. Porque se você chuta a bola, você consegue saber a velocidade daquela bola, o ângulo que aquela bola vai tomar, a direção que ela vai tomar, a força com esse chute que a bola vai ter. Então, são situações matemáticas. Então, são coisas que o estudante gosta e isso vai atraí-los voltado para a disciplina e fazer com que ele aprenda melhor, né? Uma coisa legal, assim, eram coisas que eu fazia, né, quanto professora em sala de aula, que eu observava que os meus alunos gostavam muito, era fazer a construção de sólidos geométricos. Então, eu sempre tirava um tempinho para estar trabalhando essas habilidades com eles, de construção de sólidos geométricos. Então, nós construíamos sólidos geométricos com palito de sorvete, com canudo, com barbante, e aí colocávamos Em exposição, que os nossos estudantes podem estar fazendo e aprendendo a matemática de uma forma um pouco mais leve, de uma forma mais agradável até, né? Então, assim, são sugestões que eu tenho colocado aí para os colegas para a gente estar desenvolvendo nesse mês aí da matemática, tá? Para a gente poder estar buscando formas diferenciadas mesmo, maneiras diferenciadas. Sei que o momento é complicado, nós estamos aí nessa pandemia, ela é difícil, né? Porém, nós conseguimos desenvolver. Vocês são muito capazes nisso, eu creio muito nisso. Então, assim, e os próprios alunos mesmo, eles acabam tendo criatividades e eu acredito que consiga desenvolver aí um trabalho legal
nesse mês da matemática, gente, em cima de tudo isso, desse contexto. Então, assim, além de Júlio César, né, que era o nosso Malbatã, que trabalhava a matemática de uma forma divertida, nós também conseguimos, né, fazer isso, trazer essa forma divertida aí para a matemática, nesse mês de maio, né, para os nossos alunos. Então, o dia da matemática não ficou voltado só para o dia 6 de maio, tá, gente? É o mês todo. Então, vocês têm aí até o dia 31 de maio para desenvolver qualquer atividade diferenciada, né, diversificada, com os seus alunos. E, com isso, registrar essa atividade e enviar aqui para nós na diretoria de ensino. Né? Então, agora eu vou mostrar para vocês o formulário que foi enviado para as escolas, tá? Então, nesse formulário estava lá, o Dia Nacional da Matemática. Preencha esse formulário sobre o Dia Nacional da Matemática. Os professores terão ao longo do mês de maio para realizar as atividades diversificadas. 23 horas e 59 minutos do dia 31 de maio, né? Para enviar, preencher esse formulário. O porquê que eu estou demonstrando aqui o formulário para vocês, tá? Vocês estão vendo aí no campo que o nome da unidade. O nome da unidade escolar, o professor só seleciona a unidade escolar. Ele selecionou a unidade escolar e colocou lá, que é a unidade de trabalho. O nome do professor responsável pelo projeto. Aqui você vai colocar o nome do professor responsável pelo projeto. Ah, o professor de matemática, ele está realizando um projeto, mas ele está em conjunto com o professor de arte. Ótimo, perfeito. Então, eu vou colocar o nome dos dois professores, tanto de matemática quanto de arte. Ah, o professor de matemática está desenvolvendo um trabalho junto com o professor de tecnologia. Perfeito. A gente vai colocar o nome dos dois professores lá de tecnologia também, tá? Plano de aula, insira aqui até 3 arquivos. O plano de aula é o plano de aula que vocês vão fazer referente a esse dia diversificado, essa aula diferente que vocês vão trabalhar. Então, digamos lá, a professora Márcia Fernanda resolveu, Márcia Fernanda e eu, tá, gente? Resolveu fazer um jogo matemático com os alunos. Resolveu fazer um jogo matemático. Então, eu elaboro o plano de aula desse jogo matemático dos meus alunos, eu venho aqui e insiro o meu plano de aula. Aí anexe aqui 3 fotos do projeto. Tá como foto, mas pode ser vídeos, pode ser PPT, como vocês quiserem, como foi feito. Então, assim, a professora Márcia, ela fez os jogos matemática com os alunos, com os que estavam presenciais e, porém, com os que estavam virtual também. E aí, como que ela vai mostrar o que ela desenvolveu? Ela já colocou o plano de aula dela lá, agora ela vai anexar. Ah, com os alunos que estão remoto, nós fizemos os jogos pelo Meet. Eu vou estar gravando aquilo que está passando no Meet. Eu vou colocar essa gravação lá. Vou fazer fotos, eu vou colocar lá. Ah, os meus alunos estavam no presencial. Tinha 5 alunos presencial dentro da sala e eu consegui desenvolver o jogo matemático com eles. Ótimo! Eu vou estar registrando, fazendo fotos daquilo. Não se esqueçam de mandar autorização com direito de imagem dos alunos. Então, assim, você tirou foto do seu aluno dentro lá da sala, mas lembre-se que o pai tem que assinar aquela autorização com direito de imagem, tá? Nós não vamos ficar expondo as imagens de ninguém pela rede, não é isso. Porém, nós temos que ter esse cuidado, não esquecer dos direitos, né, de imagem. Então, é bom sempre ter esse documento assinado. E aí eu vou anexar ali as fotos, os vídeos, da forma que eu realizei o meu trabalho, tá? Eu acredito que deve ter ficado claro aí o preenchimento do formulário. Então, vocês sabem que a unidade escolar é só escolher a sua unidade, o professor são os professores envolvidos no projeto. Se for mais que um professor, não tem problema, pode colocar o nome dos professores, o plano de aula, né, sobre o que você desenvolveu. Então, eu preciso do plano de aula, tá? Daquela
daquele desenvolvimento. O professor fictício resolveu fazer uma oficina de Tangram. Então, ele vai ter um plano de aula sobre Tangram e vai enviar. E vai mandar as fotos, os vídeos, imagem, colocou tudo isso, carregou o formulário e enviar. E aí esse formulário vai vir até nós e depois nós estaremos dando a devolutiva para vocês. Tudo bem, gente? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Vocês têm perguntas, questionamento a fazer? Lembrando que nós estamos aí no chat, tá? Ah, tá, eu havia esquecido de comentar, comentei no início só, o formulário de presença. Não esqueçam de preencher o formulário aí com a lista de presença de vocês, é muito importante. Lá no formulário de presença, vocês também podem dar sugestões, vocês podem colocar as sugestões de vocês, que, às vezes tem alguma questão aqui no chat que a gente não vai conseguir responder, então vocês coloquem lá no formulário também, onde está o campo de sugestões, vocês podem pôr os questionamentos de vocês lá também, ok? Tudo bem, gente? Vamos lá continuar. E aqui vai os meus agradecimentos a vocês, tá? Gratidão por esse tempo aqui, estando com vocês, né? E até gratidão é quando a alma diz obrigado. Então, obrigado pela presença de vocês, por todos estarem aqui. Peço desculpa aí já as minhas falhas, que ainda estou me acostumando com tudo isso aqui, né? E deixo aqui uma mensagem de Júlio César de Mello Souza, né? Malbatã, a matemática, senhora que ensina o homem a ser simples e modesto. É base de todas as ciências e de todas as artes. Malbatã. Obrigada a todos, Deus abençoe a todos, se cuidem, tá? E é isso, gente. Até a próxima TPC. As referências bibliográficas, tá?